Guerra na Selva Podcast, boa noite. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez estamos aqui reunidos na TV Onda Digital, canal 8.2. Você mesmo, né? Não é plágio com Siqueira, não. Mas você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Vai lá, Guerra na Selva Podcast. Dá o seu like depois, veja um vídeo, tá? Nós já temos uma estrada aí, pessoal. São 7 meses nessa batuta, tá bom? E a gente tá passando para vocês as coisas boas da nossa Amazônia, histórias de vida, né? Histórias vivenciadas por pessoas que por aqui passaram. Além do mais, aquelas que por aqui resolveram ficar. Contando a história do nosso SIGS, do nosso Centro de Gestão de Guerra na Selva, coisas bastante vibrantes do nosso Coronel Teixeira, o Teixeirão, né, que acabou sendo o nosso prefeito aqui de Manaus, fundador do SIGS, fundador do Colégio Militar de Manaus, depois foi o governador de Rondônia. A ele, nosso preto de gratidão por ter transformado a cidade de Manaus no que ela é hoje, naquela sua visão que estava muito mais além do alcance. Era um cara fora de sua época, não é verdade? E voltando para o nosso Guerra na Selva Podcast, nesta noite aqui, nós estamos recebendo a doutora Débora Magno. A Débora já foi comigo no Pod da Comunidade, lá com o Marcelinho, né? A gente bateu um papo legal, foi muito bacana. Marcelinho, um abraço para você, né? O Marcelinho também assiste a gente, né? Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui, Débora, vai ser muito legal hoje. Vamos falar sobre direito militar, né? Dos problemas e das coisas boas, mas vamos falar também da sua história, né? Ela que foi militar, temporária do Exército, vai dar um incentivo para a mulherada que quer entrar no Exército, né? Pô, vai contar como é que surgiu essa ideia e vai falar também da sua trajetória fora da caserna, porque ela pediu para sair um pouco mais cedo, né? Podia ter ficado até 8 anos, mas ela foi o quê? Empreender, né? Como uma advogada que é. Tá certo, pessoal? Então seja bem-vindo, então, Débora. E agora a palavra está com você. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite, coronel. Boa noite. Meu nome é Débora, né? Sou advogada, sou especialista em direito militar e direito público. Fui militar durante 7 anos no Exército, servi com muito amor à pátria. Eu digo assim que foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Eu não vou encontrar outra igual. Hoje sou advogada, estou advogando, né? E contra o Exército também, contra a Aeronáutica, contra a Marinha, mas procuro sempre, eu sempre falo para os meus clientes, que são a maioria, em sua grande maioria, militares já, que eu procuro sempre coordenar de uma forma que não seja necessário o processo. O bom advogado não é o que tem mais ações judiciais. O bom advogado é aquele que consegue contornar o problema antes de chegar ao litígio, né? Então, eu procuro sempre explicar, ensinar, né? E digo para as pessoas que entram em contato comigo, tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo, o que eu souber, eu vou ajudá-los. Muitas das vezes sem nem cobrar. Isso é interessante, problema. Muito bacana. Bacana, né, Débora? Essa parte da parte do direito, né, que é um campo que nós, digamos assim, muito extenso, que abre muitos precedentes também, né? A gente vê ali que depende também de uma interpretação de uma lei. Às vezes a lei fria, a letra fria não revela aquilo tudo que ela quer dizer, então cabe a interpretação. Sim. O próprio juiz, quando vai dar a sua sentença, cabe a interpretação dele que ele tem da lei, né? Também da jurisprudência que existe no direito, sim, sim. Né? Que vem dos tribunais superiores, enfim. Mas interessante é isso aí, porque a gente vê muitos problemas, né? Eu comandei 2 unidades grandes aí, e a gente tinha um problema de toda a ordem. Mas é aquilo que você falou, problemas que podem ser contornados, né? Eu acho que uma boa conversa, um bom ajuste, a gente diria muita coisa, né? E uma parte do direito militar é uma parte muito sensível também, né? Sim. Porque às vezes a gente vê lá, como tem um camarada que está precisando daquilo, né? O militar, o ex-militar, a gente vê aquele cara que quer dar o golpe também. Que acontece muito. Exatamente. Por isso que existe aquela máxima da isenção, né? Então, o camarada, o advogado é aquele cara que é o juiz ali do tributo. Ele vai chegar lá e falar assim, meu amigo, fale para mim tudo, não esconda nada. E eu vou ver como é que eu vou te ajudar. E vai do advogado querer ou não aceitar as causas. Exatamente. Né? Né? Eu sou muito realista, eu sou muito verdadeira. Chegou comigo um problema, eu ouço o problema. Se eu vejo que não tem direito, não conte comigo. Eu não brigo por causas que não tem como eu ganhar. Eu digo que eu brigo pela justiça. Quando eu resolvi ser advogada, porque eu queria conseguir fazer a justiça. Aquela sede de justiça, de ajudar quem tem menos, de ajudar o oprimido, que é muito importante nos nossos dias, porque, infelizmente, por mais que a balança do direito seja uma balança
igualitária, como gostam de dizer, Isso. ela não é assim. Né? Ela vai pender sempre para quem é mais forte, para o lado mais forte. O lado mais forte sempre vai estar em vantagem. Então, um bom advogado, ele serve para isso, para equilibrar, né? E para, eu digo que o advogado que ganha é aquele que escreve melhor. Tá vendo? Quem escreve melhor é o que vai ganhar, porque se você contar a história da forma bem contada e de uma forma inteligível, não tem como você perder. É impossível perder. Tá na paixão do advogado fazer aquilo que ele gosta. Com certeza. E isso inclui os processos administrativos. Porque muita gente chega comigo, clientes militares, amigos militares mesmo, chegam, ai, Débora, eu estou com um problema assim, assim, assado. Como eu faço? Faça um requerimento administrativo. Não, mas eu queria... Não, gente, judicialmente ainda não. Pede administrativamente. Vê, explica qual é a situação. E aí, a partir daí, se for negado realmente, se você tiver esse direito, aí sim você entra judicialmente. Um advogado é caro. As pessoas pensam que o serviço de advogado é barato. Não. Nós estudamos muitos anos para nós conseguirmos pegar uma lei, interpretar, pegar um fato e adequar uma lei. Então, assim, é um trabalho minucioso, é um trabalho que requer tempo, requer diligência. Então, é um serviço caro. Para ter advogado, você tem que realmente ter condições de pagar o advogado, não reclamar do preço do advogado, né? Porque eu digo assim, o seu serviço, você tem que valorar seu próprio serviço. É verdade. Se eu não valorar meu serviço, ninguém vai valorar. É verdade. Então, a partir do momento que o advogado supostamente seria mais caro do que os outros, procurem saber o motivo dele ter esse preço elevado, que com certeza está dentro da tabela, o que está mais barato é porque está fora, mas procure saber o motivo, porque realmente você vai estar contratando um profissional que vai lhe dar retorno, que vai correr atrás do seu problema, né? Porque tem muita gente que, ainda mais direito militar é muito difícil de trabalhar, porque não é todo advogado que sabe, ninguém aprende isso. Mas que na faculdade ninguém nem sabe que existe direito militar. Né? É verdade. Quando eu comecei a estudar direito militar, foi porque o meu ex-cunhado, ele era militar, e aí ele entrava com ação, né, queria entrar com mais ações, e aí eu estava terminando a faculdade, e eu comecei a estudar para poder ajudá-lo, assim, dando dicas só. Só que aí é um direito apaixonante, né? E eu comecei a estudar mais e mais, estudei mais um pouco. Na época eu estudava para ser delegada de polícia. E aí eu comecei a estudar direito militar e um professor meu falou para mim, Débora, faz para temporário do Exército. Eu disse, mas como? Que eu sou mulher não entra, né? Que a ideia que eu tinha era essa, mulher não pode. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você entrou no Exército? Um professor. Foi Na ele que me deu a faculdade dica. Não, um professor de cursinho. Ah, é? Ele me deu a dica, faz a prova. Aí eu disse, mas como eu sou mulher não entra. Porque meu pai dizia que mulher não podia entrar para o Exército, né? Minha mãe também dizia a mesma coisa. Não, mulher não entra para as Forças Armadas. E eu acreditei nessa máxima, que mulher não entra. E aí eu corri atrás, e coincidentemente, na mesma semana, estava aberto o processo seletivo da região aqui em Manaus. Que legal. Inclusive está aberto agora, viu, pessoal? Só Tá, para citar tá o site. aberto. Se não me engano, é até sexta-feira agora, hein? Se não me engano, hein? Tá aberto mesmo. É E tem isso aí. vaga para todas as áreas, inclusive para advogado. Olha aí. Aí eu peguei... Aproveitar a oportunidade, né? Claro, tem que entrar, tem que tentar, é bom. Aí eu fui, me inscrevi no processo seletivo, gastei uma grana, porque na época tinha que autenticar toda a documentação. Agora não precisa mais, né? Mudou algumas regrinhas, então não tem mais, a gente faz a autenticação interna. Mas na época tinha que autenticar tudo. Eu gastei quase R$2.000 só de autenticação em cartório. Aí saiu o resultado, né? Não, antes de sair esse resultado, eu estava em 12º lugar. Eram 3 vagas. Meu pai. Aí, 12º lugar, 3 vagas, aí eu olhei... Eu fui Pra fazer Manaus. os cálculos aqui para Mas Manaus. também tinha outra coisa por aí por fora. Não, Tabatinga, era para São Gabriel. Manaus. Eu Só Manaus. me inscrevi em Manaus. Aí eu peguei e falei pro meu pai, né? Eu disse, ai, pai, não vou pagar isso não, muito caro, né? Vou pagar R$2.000, aí eu estou em 12º lugar, não vou nem entrar, só são 3 vagas. Papai, não, faça, vamos lá, faça. Eu vou pagar para ti. Aí o papai pegou, me deu o dinheiro, porque ele sabia que eu não ia pagar, né? Aí eu peguei, fui no cartório, autentiquei tudo e entreguei. Eu saí de 12º para 1º lugar. Coisa boa. Por quê? Prova de título. Porque a maioria das pessoas colocam títulos E não comprovam. E não comprovam. E aí eu passei para o 1º lugar, entrei, né? Aí fiz o TAF. Aí nisso eu já estava correndo, igual doida, porque a gente tem que correr, né? Aí treinava todo dia e fiz o TAF. Gente, que coisa horrível o TAF. Não, ainda mais o primeiro, que você tem nenhuma noção do que está fazendo lá. Correr em tanto tempo, né? Não, e quando você entra é bem pouquinho. É 1.600 metros só para entrar. Depois vai para 2.400. Aí, em um mês, tu tens que correr 2.300, né? 2.300 em um mês.
Eu disse, gente, isso é absurdo, porque vocês não me avisaram que eu não tinha que correr mais. É uma coisa interessante, que para o homem, né? Para o homem é diferente, né? Lógico, biologicamente, não é para a mulher, que realmente não tem nada a ver com essa parte da vida militar. Você pega ali o processo seletivo, né? Você tem que botar os títulos direitinho lá. Como é que se diz? Depositar lá no site. Aí você depois tem a parte dos exames de saúde, inspeção de saúde, a prova física e depois entra o resultado final, né? Ou é depois... É isso aí mesmo. Não, vai tudo em sequência. Em Na verdade, sequência, sai né? vários editais, né, de convocação. Isso, aí vai lá, vendo vaga, tudo, né? Aí tudo isso aí, depois vem um teste físico. Pô, pra uma mulher é complicado realmente, né? Mas vê que o pessoal treina mesmo. Treina. Tem até academia que faz treinamento. No ano que eu fiz, a que bateu o recorde de velocidade de todo o teste foi uma mulher. Impressionante. Foi uma mulher. No ano que eu fiz, foi uma mulher. Todo mundo falou. Ela passou uns 3 anos sendo ela o recorde da região, Tá inclusive. vendo? Porque ela era da companhia de comando. Acabou que nós servimos no mesmo lugar. Então, ela corria, a companhia e a 12ª região ficam juntas, né? E o recorde era dela. Ficou um tempão ainda. A menina corria igual uma bala, assim. Ela ia embora. Deixava todos os meninos de 18, 19 anos para trás. E ela era mais velha do que eu. Olha aí. É interessante pra caramba esse condicionamento, né? Não é todas, não, porque eu, olha, sinceramente. Mas tem gente que é a parte biológica mesmo lá. Você que não gosta, né? A gente que não gosta de fazer certa coisa não vai fazer nunca. Né? Vai se livrar. Eu corria pela misericórdia. Eu saía Então. correndo todos os dias. Senhor, Deus, pelo amor de Deus. Aí saía correndo, fazia flexão, tudinho. Era só. Você serviu na 12ª Região Militar. Na né? 12ª. No comando da 12ª Região Foi. Militar, né? Então fica ali na Ponta Negra, né? E você estava na parte jurídica lá. Dentro da né? assessoria jurídica. Como é que era formada a assessoria jurídica lá do pessoal? Olha, quando eu entrei, nós éramos 11 militares. Né? Para ter uma ideia só, o pessoal ter uma ideia, quando Débora entrou quando no Exército? 2016. 2016. Então já tinha CMA e CMN, já tinha sido separado, foi 2014 Já a separação. tinha, sim. Imagina, pessoal, até 2014, o CMA era um só, né? Todos os estados da região norte, fora o Tocantins, tá? O Tocantins já é de outra região, que é da 9ª Região Militar, lá de Campo Grande. Mas a 12ª Região Militar, ela tem 4 estados, tá? Que é o Amazonas, Roraima, Rondônia e o Acre. São esses 4 estados. Embora o CMA seja grandão, né? Era, né? E tinha a 8ª Região Militar, que pegava lá o Pará e o Amapá. Tá? E o Maranhão. Tá ok? Vocês têm, o Maranhão é do Nordeste. Mas é da 8ª Região Militar. Que ele fica muito mais próximo aqui do Pará, né? Do que lá de Fortaleza, que fica a 10ª Região Militar, né? Então, para vocês terem ideia, nós temos 12 regiões militares. A 12ª é aqui em Manaus. É uma região muito complicada, de difícil ali ligação, porque nós temos ali áreas que são realmente difíceis de chegar. São Gabriel da Cachoeira, né? Tabatinga, né? Lá, Cruzeiro do Sul, no Acre, são longe mesmo. E se você for colocar pelo Rio, aí você, tá roubado, né? Até a comunicação mesmo, exatamente. né? Melhorou bastante. E a tendência é sempre melhorar. Mas estou querendo dizer o seguinte, da época que ela entrou em 2016 para agora, melhorou bastante já isso aí. Muito, essa comunicação, né? Inclusive aquele programa da Amazônia Conectada. Melhorou muito. Quando eu entrei, a gente mandava um SPED para lá e tinha que pedir para Deus para ele levar, porque não chegava nunca. SPED é o nosso protocolo eletrônico lá, que é a nossa intranet, isso, né? Que transmite as nossas mensagens, documentos e tudo. Dependemos disso aí para tudo. Para tudo. Né? E na área jurídica, ele é fundamental. Tem prazo. Exato. E os prazos eram muito complicados de cumprir. E muitas das vezes nós tínhamos que ficar fazendo diligência junto ao judiciário, junto à AGU, para eles poderem liberar mais prazo, para poder cumprir prazo. Por quê? Porque eu mandava lá para Tabatinga e nunca chegava a resposta. E as pessoas dizendo, tenente, mas não é, eu estou tentando enviar. De início você acha até que é um pouco de má vontade. Depois, quando você vai até o local, aí você vê que não é má vontade, que realmente não funciona. E isso que é importante, né, Débora? Você conhecer aonde você está indo. Né? Onde você está indo, que eu digo, é no ponto com a tua documentação. E mostrar para o pessoal aí, praticamente da Justiça, como é que são as ligações. Melhorou bastante. O Ministério Público Militar, nesse sentido, ele conhece bastante a nossa área. Né? A ele própria já AGU tem hoje a AGU também, né? Isso é interessante demais, porque a gente consegue diminuir um pouco, entrosar mais o pessoal, fazer com que eles conheçam mais a nossa particularidade, realidade, né? a realidade, não é verdade?
E fica nesse negócio, porque a gente, quando fala de direito, fala de prazo. E prazo gera direito. E o direito, se você não tiver, você comeu o prazo... Já era. Já era, acabou. Não tem recurso, pessoal. Já era, perdeu. Perdeu, entendeu? Eu já vi casos assim, tá? De a gente perder, tá? E não foi aqui na Amazônia, hein? Não foi, foi no Rio de Janeiro, tá? Só que a comunicação não chegou. Mas, para todo mundo, para os interessados, tem que correr atrás. Alguém comeu mosca aí. O juiz, ele não entende, né, essa questão. E aí, uma das vezes, eu fui numa das missões, e eu não fui nem longe, eu fui em Tefé. E em Tefé eu tentava informar e eu não conseguia informar, não conseguia peticionar, não conseguia fazer nada. Aí, quando eu cheguei aqui, eu pedi, Major, vamos comigo, vamos lá conversar. E nós conversamos, né, com a parte da AGU, pedimos que a AGU informasse, porque realmente não tem condições. A Amazônia, ela é muito grande e a comunicação é muito falha. E por melhores os militares que nós tenhamos em todas as nossas OMs, porque nós temos pessoal qualificado. Eu sempre falo para as pessoas, tenham em mente que os militares são pessoas selecionadas, tanto os militares de carreira, que passam por provas, né, prova de concurso público, quanto os militares temporários, que passamos por análise de títulos. Não entra ninguém sem capacidade. Né? Nós temos lá os melhores profissionais do mercado, estão ali dentro, né, dentro das Forças Armadas, porque a concorrência é muito grande. A concorrência é grande demais. Quantos entraram com você, tentaram com você na época que você entrou? Era muita gente. Tá, isso aí é para você ter uma ideia, pessoal, em cada área, tá? Direito, fisioterapia, acho que eram os 300 para os 200 para uma vaga isso só. Isso aí é um tipo um vestibular. E era muita uma coisa gente. Difícil, realmente. Era muita gente. E então se seleciona o melhor. Sim, seleciona o melhor. Eles pegam os melhores. Eu fiquei com 36 pontos acima do segundo lugar. Eu não tinha noção de que a minha pontuação era tão alta, até realmente sair o resultado, né? Porque na hora que saiu o 12º lugar, eu disse, pronto, estou reprovada. Nem acreditei, mas continuei o processo e fui. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, é complicado. É complicado a nossa comunicação, é complicado chegar nas OMs. Né? A gente, como assessor jurídico de região militar, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos ainda responsáveis pelos reintegrados da Amazônia. Né? Isso é um problema sério, né? Isso é um problema muito sério. E, assim, o rapaz que foi me substituir, que é o Tenente Jonas agora, ele estudou comigo na faculdade, e ele me substituiu, né? Eu disse, olha aí, uma bomba que eu estou te entregando, até brinquei. Por quê? Porque são 500 reintegrados. Entre reintegrados e encostados. Já foi mais, né? Já foram mais. Já foi mais. Nós conseguimos reduzir bastante. Nesses 7 anos que eu fiquei por lá, nós fizemos vários trabalhos, né, em grupo. Tem uma legislação que vocês montaram ali para vocês checarem isso aí. Isso foi muito bacana. Quando eu comandei o SIGS, eu vi a legislação que vocês montaram. E assim, nós fazíamos palestras, nós íamos nas OM, brigava com todo mundo, né? Chamava a atenção dos assim. O que a gente observa, né, nessa parte de reintegrado, eu ouvia muito, era erro processual. Muito. Né? Erro processual, coisa besta que podia ter sido dirimido lá na origem. E erro administrativo também, né? Porque então é complicado isso aí. Não tinha, eu digo assim, que faltava um pouquinho de bom senso, de entender que você tem que finalizar o processo. Aí você não publica nada, você não faz nada, e a assessoria jurídica é que é culpada. O pessoal queria que eu fizesse mágica quando eu estava lá. Não dá para fazer milagre. Não, né? Não faço milagre. Até hoje, ainda, mesmo como advogada, não faço milagre. Eu só consigo trabalhar com o que está no papel, com o que está escrito. E é uma falha muito grande ainda das Forças Armadas, né, do Exército, vou dizer assim, porque pecam na hora de escrever. Não vamos escrever para não deixar registrado. É o maior erro que cometem na vida. Eu também acho que tem que escrever tudo, tem que registrar Seja para o tudo. bem ou para o mal, registra. Registra, porque uma hora vai servir para alguém. Isso é importante. Né? Porque você está jogando ali tudo ali para você resguardar a primeira instituição. Sim. Tá? A gente joga nesse ponto, né? O militar, tem cara que acha o seguinte, que a gente tá, o advogado ou o comandante está sempre contra o cara. Não é. Não é, a questão não é essa. Tem que estar do lado que é certo. Né? Se o certo é você colocar o cara para ser reintegrado por problema de saúde, vamos colocar. Isso, exato. Corrigir um erro que foi feito administrativo, corrige. Ele tem direito a uma reforma? Reforma. É isso aí. Isso eu batia muito nessas teclas. E muita gente chegava comigo, mas tu não pode. Gente, a lei é clara. Tem um direito resguardado? Vamos dar o direito, sabe por quê? Porque ao invés de eu ter 500 aqui reintegrados que estão doentes, que a gente sabe que está doente, que não tem cura, reforma ele administrativamente, informa o juiz, encerra esse processo, porque vocês ficam só delongando e aí a gente move a máquina estatal, né? Porque pra você ter ideia, a gente está falando aqui da 12ª Região Militar, e você vê 12 regiões militares. Imagina. A primeira região militar no Rio de Janeiro, como é que ela é?
Que é o nosso maior efetivo, imagina. Não, deve ser uma loucura teve aquilo lá. uma vez que eu fui a Brasília e um dos quartéis tinha 1.000 reintegrados. 1.000. Tá vendo? É mais do que o efetivo de um quartel normal. Eu lembro muito bem que ele falou isso. Ele falou pra gente assim, estava eu e o coronel, né? Coronel Júnior, ele disse assim, coronel, aqui nós temos 1.000 reintegrados. É mais do que o efetivo do nosso quartel. É isso aí. Impressionante. Aí, imagina, 1.000 pessoas Como é que estão você ganhando sem trabalhar. Como é que você consegue acompanhar esses 1.000? Não consegue. É impossível, Não pô. consegue, não consegue. E o que eu fico mais chateada é porque eu, por exemplo, eu fiquei 7 anos no Exército. Eu acordava cedo todo dia, corria todo dia, né? Fazia TFM, trabalhava feito condenada, tirava serviço. E um monte de gente desocupado que ganha todos os dias sem fazer nada. E pior é que por causa de alguns que estão fazendo errado, alguns outros que teriam Que gera direito... esse direito aí. Aí alguns outros que teriam Aí direito... fica pendurado no exército aí, ó. E aí alguns outros que teriam direito, nós mesmos, dentro de uma assessoria jurídica, nós passamos a ver todo mundo como errado. Exatamente. E Isso aí é o que a gente faz, normalmente. Isso é muito ruim, né? Porque não é legal. A gente tira o direito de quem teria realmente Porque aquele... isso já faz vista grossa. Quem teria o direito ao apoio. Poxa, É tem verdade. tanta gente que poderia ter direito e a gente não dá, porque não? A gente olha com má vantagem. A gente já porque nem acha olha. que todo mundo é golpista. Exato. Porque a gente vê o golpista, realmente, né? A gente vê o golpista. E lá no meu Ó, é quartel, tipo o cara então, assim, ó, o cara tá com problema no braço. Ele, porra, ó, ele tá com problema no braço, ele não pode fazer certas coisas. Ele tá na academia malhando e bota no Instagram. Aí é Coronel, foda. vou contar uma coisa aqui. Eu operei do coração. 3 vezes estando dentro do Exército. Né? Eu tive a síndrome da morte súbita. Eu fui diagnosticada com Wolff Parkinson White. E quando eu operei do coração, eu fiquei... Tava no exército? Estava no Exército já. Eu fiquei um período sem poder fazer atividade física em decorrência da cirurgia. Eu fiquei assim quase um mês, mais de um mês, sem poder fazer nada de exercício. E para mim aquilo era uma tortura. Aí, só que ainda assim, mas eu chegava cedo todos os dias. Todo dia eu chegava cedo, eu vestia minha farda de TFM, ia lá para frente, assistia a abertura todinha de dispositivo, via todo mundo começar a fazer exercício. Quando todo mundo terminava, eu ia para o alojamento, trocava a farda e ia para a sessão trabalhar. Por quê? Porque era meu horário de expediente. Eu estava dispensada de atividade física, que era naquele período específico. Mas não significava que eu estava dispensada de ficar no quartel. Quantos outros eu vi que não apareciam? Que nunca iam lá. Tô doente, não vou. Não. Eu estava doente, realmente. Eu tinha um problema. E eu queria estar boa, eu não queria estar doente. Teve gente que chegou comigo e disse assim, aproveita logo, um problema no coração. Reforma. Eu disse, é doido? Eu fiquei com raiva. Você tá maluco? Uma reforma significa que eu sou incapacitada, que eu sou inválida. Não, eu sou nova ainda, tenho muito tempo para trabalhar. E outra, eu me especializei, eu quero estar aqui, eu quero trabalhar. E eu briguei muito dentro do Exército para poder trabalhar. Porque quando eu fiquei doente, queriam que eu ficasse em casa. Adivinha? A pessoa foi brigar, né? Briguei com um, briguei com o outro, fui parar em Brasília a situação. E aí Brasília autorizou eu continuar trabalhando, mesmo sendo temporária, né? Eu fiquei com aquele incapaz B1 um tempão. Aí eles mandaram botar um apto. E mandaram colocar as restrições, que temporário não tem, né? Mas, assim, foi porque eu briguei. Então, assim, o próprio Exército, também a própria administração, ela impossibilita algumas coisas. E para quem não gosta de trabalhar... É muito amarrado, né? Exato. Para quem não gosta de trabalhar, para quem é encostado, é uma mão na roda. A pessoa está feliz da vida. Poxa, que bom, entendeu? É verdade. A gente observa muitas coisas assim, né? Que você vê, né, que a lei, os regulamentos existem para serem cumpridos por todo mundo. E tudo é claro, mas você vê que tem gente e gente, né? Já podia estar Não tem atualizado. jeito, cara. Eu acho que a legislação militar devia atualizar um pouquinho. Não digo na questão de hierarquia e disciplina, que eu acho que isso aí é impecável. Esses são os pilares de sustentação do Exército. Exato, é impecável. Né? São isso aí não tem que mudar imutáveis nada. ali. Mas eu digo na questão mesmo civil. Você saber tratar, até porque você tem muito militar temporário. Então, como você tem muito militar temporário numa instituição, né, de vanguarda, que são as Forças Armadas, você tem que conseguir adequar essas legislações internas para eles poderem também ter os direitos garantidos naquele período. Porque quando mudou agora em 2019 a lei, ela desamparou o militar temporário. E eu achei uma injustiça. Porque o militar temporário que sofre um acidente de serviço hoje em dia, ele não tem mais direito a permanecer adido. Não? Pela não lei. sabia. Não. Pela lei, com 90 dias, ele tem que ser mandado para a rua. Não sabia. E isso é muito ruim. Por quê? Porque você vai ter militares, você vai ter meio militares. A pessoa não vai mais se colocar em risco
que ela tem que se colocar. Porque o militar, A independente... profissão de risco, Exato. ele sabe disso, ele está assumindo o risco. Do soldado ao general, todos Exatamente. todos temos profissão de risco. Só que se o militar sabe que se ele sofre um acidente de serviço, ele não vai ter direito a nada, ele não vai. Isso não é interpretação da lei, não. Não está errado, isso não. está escrito na lei. Eu não tenho conhecimento disso. Na Está boa, eu vou até escrito. ver. Porque é complicado. É complicado. Só vai valer se for operação, operação de GLO, Ah, sim. né? Algumas operações aí vale, aí vai enquadrar lá nos 2 primeiros incisos. Mas se for, por exemplo, um acidente de serviço dentro de quartel, tá limpando, caiu, poft, problema teu. Deixa de ser bizonho. É basicamente isso. Sofreu um Entendi, acidente. estou entendendo agora a questão. E aí isso é complicado. Então tá fazendo TFM. Como ninguém faz registro de nada, Que é errado. que é errado, aquele militar vai ficar desamparado se ele sofreu um acidente na hora do TFM. Cara, quando eu comandei o SIGS ali, e lá em Barcelos, todo acidente que tinha, eu mandava fazer uma sindicância. Tem que ser. Sabe por quê? O nego ficava puto. Eu falei assim, cara, é processo. Abre esse processo administrativo aqui para resguardar a instituição e o militar. Sim. E o militar. Porque quando eu assumi o comando lá, o que aconteceu? O Barcelos era muito pequenininho e reuniram todo mundo aqui, o rebutário que tinha aqui em Manaus, que não ficou aqui, não foi reaproveitado aqui, né? E mandaram para Barcelos. Estava formando a unidade. Isso em 2013. Tá? Não, 2012. Aí eu falei, quando eu cheguei lá, assumi em 2013, eu falei, gente, pô, vocês... Tinha de tudo. Inclusive tinha um soldado que era da companhia comando do CMA, que ele foi para lá para engajar, mas ele tinha um problema na mão, foi um corte de teçado. Coitado do molequinho. Que eu fui ver esse moleque, ele estava baixado aqui depois de um ano. E nego dava o golpe lá também, nego saía de Barcelos para lá, em que pese ter as unidades que os caras ficavam dormindo ali, enfim, né, encostados para tratamento de saúde, que nego, porra, depender do hospital, voltava nunca para Barcelos. Eu cansei de vir aqui, mandava gente aqui para fazer a chamada, ver onde estava o pessoal. Né? E eu não podia fazer nada, porque eu não tinha poder para chegar assim, o cara está com atestado médico, não pode viajar. Aí eu comecei a questionar isso aí. Fui aqui ao general, cheguei ao chefe de Estado-Maior na época e falei assim, olha, nós temos que rever isso aqui, general. Porque o cara está aqui, ó, ele está 1 ano lá já, não é possível que o cara não pode viajar. 1 ano. Porra, então alguma coisa está de viagem. Aí tinha o cara que é o golpista, a gente vai vendo aí, tinha um cara que era o cara do hospital que dava o parecer que era amigo do cara, entendeu? A gente foi começando a ver isso. Tem. Eu acho que até tem hoje ainda. Eu fiz até uma requisição uma vez para que todo médico que fosse fazer a inspeção de saúde, seja em qualquer militar que fosse, de carreira temporária, todo médico que fosse fazer a inspeção para verificação de capacidade laborativa, fosse médico de carreira. Aí todo mundo, mas por quê? Eu disse, porque eu não confio. E se eu te disser que esse cara era o capitão? De carreira, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí é foda. Aí é entendeu? Porque a complicado. gente vê ali, cara, algumas coisas que você, por mais que você fale, né, acredite, você, pô, tudo vê. Você vai ficando triste, né? A gente fica desanimado, porque, pô, todo mundo quer Manaus, mas ninguém quer Barcelos. Eu fui em Barcelos. Ninguém quer São Gabriel da Cachoeira. Porque, tô falando da minha época de tenente ainda, hein? Pô, ninguém queria... Mas Barcelos não tem nada. Eu fui Nada. agora, Barcelos eu fui ano passado. Nada. Não tem nada em Entendeu? Barcelos. Não tem nenhum atrativo ali. Porra, é complicado. Você não, na minha época lá não tinha um clube na Vila Militar. Entendeu? A gente não tinha, a gente tinha que se virar ali. Eu fazia umas coisas, a gente se virava. Pra família militar, pô. Que a gente tava ali isolado. Então a gente tinha um contato muito grande. Inclusive a gente fez uma reunião com os oficiais e sargentos depois que a gente saiu de lá em João Pessoa, na Paraíba. Tá? Aí foi uma reunião boa, 17 casais ainda a gente foi. Foi legal. 4 dias lá que a gente aproveitou pra caramba. Né, da amizade que foi formada lá. Mas é uma coisa assim, cara, que você tem que ter, né? A aproximação. E quando o cara que tá lá, direto, trabalhando na labuta lá, de sol a sol, vê um cara que tá dando golpe, o cara vai para tratamento de saúde, o cara passa 2, 3 meses lá, e o nego sabe que ele tá dando golpe, como tinha um tenente lá que tava no sul, tá? Tava no sul, e, tava no Rio de Janeiro, em Saquarema. Aí o nego curtindo. Porra, o cara tá aí, tá pescando no Facebook. Eu falei, porra, vocês são um bando de Zé Mané, cara. Vocês estão curtindo? Vocês estão aqui, ó, e o cara tá lá ganhando os 20% de guarnição especial, ó.
Tá lá quase um ano, ó. Foi a herança maldita que eu recebi do cara que me passou o comando. Que sempre tem umas heranças malditas, né? Pra gente resolver. Não, quando eu Aí eu cheguei, falava peguei assim, uma porra, assim. falei, puta, deixa comigo, isso aí tá comigo. Mas o senhor resolveu? Resolvemos? Resolvemos e foi uma coisa linda. Foi lindo, porque a gente contou com o apoio do escalão superior para resolver o problema. Porque pô, aquilo lá estava batendo pesado dentro da unidade, do espírito da unidade. Falei, pô, esse cara tá lá, então eu vou dar o golpe também. Sim. Né? Isso é que é ruim. Isso é que é o ruim, cara. Isso é que é ruim. Eu sempre falo, Entendeu? na verdade, a gente faz tudo que a gente faz, a assessoria jurídica, ela às vezes fica mal vista, né? Eu brincava que o pessoal tinha medo quando eu dizia assim, eu sou assessora jurídica, o pessoal já me olhava meio torto, assim. Por quê? Porque a gente fica mal visto. Porque acho que depois da segunda sessão, o pior é a assessoria jurídica. Tem que ser isento. Eu acho que depois da segunda sessão dentro do quartel, o pior é o assessor jurídico. Porque na cabeça de todo mundo, a gente é a pessoa que vai prejudicar. O pessoal pensa que a segunda sessão é para investigar a vida de cada um. Tem e nada a ver. assessor jurídico é para prejudicar os outros. Exatamente, não e é não assim. É. Na verdade, nós assessoramos no sentido de conseguir manter a tropa uniforme. Se eu puno um cara que é pilantra, exatamente, a tropa já vai ficar com medo de fazer coisa errada. É isso aí mesmo. Isso é óbvio. É isso aí mesmo. Olha, eu tive um caso que eu peguei de uma tenente, quando eu cheguei, ela era reintegrada, desde 2015. Reintegrada lá em São Gabriel da Cachoeira. Nós licenciamos ela, via judicial. Via judicial em 2020, 2021, mais ou menos, saiu a sentença. É mesmo? Foram 4 anos de trabalho intenso. E ela era reintegrada judicial e ela não saía. Ela era esposa de um médico, de um capitão, tá? Nosso. Médico? Médico, um capitão, lá do H-Man, inclusive ele, era esposa dele. E ela foi. Na época que ela ficou doente, ela não era esposa dele. Sei. Né? Mas estava com ele. Aí reintegrou judicialmente. Na segunda semana dela no estágio, ela teve um problema no joelho. É mesmo? Foi desse jeito, foi ridículo. Aí conseguiu a reintegração judicial, ficou reintegrada, recebendo lá o salário dela, foi promovida como tenente, estando baixada. Não pode? Foi tudo errado. Tem que estar apto. Foi promovida baixada. Caramba. Tudo foi errado. Aí ficamos trabalhando no processo dela. Eu já estava desanimando, eu fui para Brasília para despachar lá em Brasília. A gente foi para Brasília para despachar com a AGU, com o juiz, para tentar resolver o processo, para ver como é que estava o andamento. Porque ela, além de tudo, fez o processo em Brasília, não fez em Manaus, nem lá em Tabati, nem em São Gabriel da Cachoeira. Errado. Tudo errado. Primeira região do mesmo jeito, mas assim, ela fez para dificultar, né? E aí fomos lá, saiu a sentença dela, ela foi licenciada. Sabe como nós fizemos? Eu sempre falei para as pessoas, provas documentais, baixa as fotos do Instagram que a pessoa posta, baixa a foto do Facebook. É isso aí. Juntamos tudo no processo, mostramos para o juiz que ela não estava doente. Ela pegou, ela ainda foi presa, ela chegou a ser presa, porque no dia que ela recebeu um laudo de apto aqui no H-Man, ela pegou a cadeira, jogou no médico. Porra. Aí ela recebeu voz de Brabinho, prisão, aí foi presa. Aí foi presa, foi processada na Justiça Militar. A doutora Taliba até que julgou o caso dela. Taliba, foi complicada a situação da doida, olha. Mas, tanto que quando a gente licenciou ela, eu disse, gente, essa mulher vai entrar porta dentro aqui. Débora, a gente fala assim, né, que no direito as coisas não podem ser imediatas. Não. Elas são bem demoradas às vezes. Tem que ter calma. Tem que ter calma, porque você pode dar um escorregão ali, você pode perder todo o teu processo. Você tem que ter paciência, calma, tem que ir comendo pela beirada ali, devagarinho, como ensinou minha avó, né? Passou pinha, tu toma pela beiradinha, que é o mais friozinho ali. Aí você vai tendo resultado. Eu acho legal, sabe? Sabe o que eu acho legal, Débora, numa situação dessa que você fala assim pra gente? É que o direito existe, ele dá certo, porque a proteção que faz aos justos, pô. Não adianta, cara, olha, demorou a minha guerra lá em Barcelos para tirar esse cara. Para esse cara, porra, ter o que ele merecia. Tá? Eu não conhecia esse cara. Não era implicância, né? Não, eu falava assim, olha, o espírito de oportunidade vai pro barro. Quando você tem uma situação dessa, o cara tá rindo da gente lá em Saquarema, tá? Tá na pescando, tomando todas lá, e o cara, os otários estão lá no meio do mato, naquela merda de cidade. Falava assim mesmo, tá? E eu falava assim, pessoal, vocês são os imbecis, que vocês estão rindo aqui da situação de vocês, porra. Pelo amor de Deus, gente. E olha, tudo foi assim, ó. E eu fiquei a falar com esse cara várias vezes. Falei assim, cara, ele falou assim, não, por quê? Não pode viajar. Ele tinha, junto com um capitão lá do HCR, que dava o laudo pra ele assim, ó, amigão, tá? Que não podia viajar. Aí ele podia viajar, mas estava na praia. Cara, tinha uma esposa de um subtenente meu, da banda, que tinha problema cardíaco. Uma figura, gente da melhor qualidade, ela. Passou mal, porra, acessamos a região. Região nunca abandonou a gente. Preciso de uma viatura, de uma aeronave para tirar aqui a esposa do subtenente daqui. Era até tenente QO depois ele.
que ela teve assim problema e o médico entrou no circuito e tal, ela tem que ser evacuada, fazer exame aqui de rotina lá. Mas ela tá com taquicardia, palpitação, barará, tal. Porra, pode ser evoluir para um ataque Sim. cardíaco. Cara, tava lá o avião no outro dia, lá certinho na pista, lá pela região militar. É rapidinho. Então eu agradeço muito até hoje, tá? Os caras que comandaram lá, meus comandantes de região militar, que nunca deixaram a gente, porra, a mercê. Aí foi o general Teófilo, que depois comandou o CMA, e depois o general Paulo Sérgio, que comandou a região ali, né? Porra, foi excepcional, cara. Então não faltava isso pra gente. Eu cheguei Tá? um pouco depois do general Pô, Paulo Sérgio lá. Não, cara, não Tava faltava. o general Eufrásio quando eu cheguei. Sim. Não faltava assistência. Não falta, né? Tá? Eu digo Show. assim, que a região ela faz um trabalho impecável. Com certeza. E assim, é um trabalho em conjunto. E as pessoas não conseguem ver esse núcleo, né? Na época da Covid, eu sempre falo para as pessoas, todo mundo que eu conheço, eu digo, gente, na época da Covid, vocês não têm noção de quanto nós trabalhamos. Nós trabalhávamos, que eu brincava que era uma realidade alternativa, porque lá dentro do quartel a nossa vida seguia normal. É verdade. Eu acordava cedo de manhã, eu me sentia na The Walking Dead saindo de casa. Só eu no meu carro, mais ninguém na Você lembra cidade. dessa época que não tinha ninguém andando na cidade, Ninguém, cidade vazia. ninguém. Eu falava pro meu motorista assim, pro Dante, vamos dar uma segurada agora na cidade, quero ver como é que tá o movimento. Pô, a gente saía naquele centro, não tinha nada. Só a gente trabalhando ali, direto ali, e alguns outros setores, evidentemente. Mas a gente não parou. A gente não parou direto com o nosso pessoal. E as pessoas elas têm que valorizar isso, né? As pessoas falam muito, hoje em dia, tudo que a gente vê na internet é só falando mal. Falando mal de família, falando mal de Forças Armadas, verdade. falando mal de tudo. Então as pessoas têm que começar a entender, essas pessoas que falam mal, que tem que valorizar isso. Porque se não fossem as verdade. Forças Armadas mantendo em ordem, isso aqui teria sido um caos maior ainda na pandemia. E foi um trabalho muito silencioso. Porque nós também não fizemos alarde. Como tudo no exército, a gente fica caladinho Saíamos e de vai casa, embora. todo mundo ia para trabalhar, ia para os seus setores. Quem tinha que ir para o interior, ia para o interior. Quem tinha que ficar em Manaus, ficava em Manaus. Lá no SIG, sabe o que a gente fazia? A gente fez, aí, quando a gente estava no meio do curso, começando um curso de operações na selva. Eu estava com uns 130 alunos, mais ou menos, lá dentro. 3 cursos. Aí, quando estourou aquele negócio da pandemia e tal, aí a TV, né? Uma TV daqui, foi lá para frente do portal do SIGS, e a gente estava correndo. Aí eu tava correndo, doido pra sair, né? Pra correr por fora, assim, tudo. Aí eu já fiz a meia volta aí, a repórter. Coronel, o senhor podia fazer uma palavrinha aqui, dar uma palavrinha pra gente aqui sobre como é que tá o gerenciamento da pandemia? Eu falei, olha, CMA tá ali. Quem fala pelo Exército aqui na Amazônia é o CMA. Você podia ir lá, tá bom? Mas aí que tá tendo o curso. Tá, já mandei uma nota pra lá. Voltei correndo, falei, general, vou manter uma nota à imprensa, montei, né? Falei assim, general, ó, isso aqui eu vou mandar para o senhor. Tá aqui a nota. Ó, tá aqui a nota à imprensa aqui, dizendo como é que a gente está tocando o curso. Então, até que a gente parou um curso dela. Teve Senso de responsabilidade. A gente parou um curso porque eu, como comandante, e de experiência que já tenho no SIGS, de muito tempo, eu nunca tinha visto aquele bandão que eu vi ali, parecia um bandão de retirada da laguna, tá? Carregando mochila. Tudo bem, o sol estava meio forte, mas é normal. No dia 27 ou 28 de março, foi dia 27 ou 28, numa pistazinha lá que a gente faz de HPPS, que é a Higiene e Primeiros Socorros. Cara, nego parando, não conseguia andar no meio do mato lá com a mochila carregando ferido. Que era até um simulacro lá de ferido lá com 80 quilos ali o cara. E eram coisas que a gente fazia normal. Normal. Né? Aí quando eu falei isso aí, quando caiu 2, 3, 4, começou a cair, eu falei, a gente evacuou um cara de helicóptero, um tenente, um capitão, aliás, e evacuamos um sargento de ambulância. Aí a hora que todo mundo começou a ver que era muito estranho, né? Aí eu falei, porra, peraí, gente, mais 5 caras na ambulância, peraí, avisa pro SIGS que eu tô saindo da selva. Subcomandante, segura aí, chefe da Desanicino, segura aí, tira todo mundo, verifica o estado sanitário de todos os alunos aí agora hoje à noite. Eu saí lá no começo da noite, cheguei no CMA, cheguei no CMA direto, fui falar com o general. Era o general Teófilo. General, olha só, não tá legal lá não. Eu nunca tinha visto isso. Claro, o que você acha que você tem que fazer? Eu falei assim, eu acho o seguinte, a gente tem que tirar o pessoal, fazer uma quarentena. Pra gente olhar, porque lá não tá dando certo, lá o rendimento tá muito baixo. Tirei todo mundo, pode fazer isso. Tirei todo mundo, vieram, a gente passou até 1h da manhã, fazendo a porra aquela, como é que chama? Inspeção sanitária no pessoal. Sim. Cara, dali a gente viu que o pessoal tava, uns
era assim do grito. Sintoma não sei de quê, pra cá. Sem sintoma nenhum, pra quem acha que não tem nada, pra lá. Era assim. Aí pegamos uma amostragem dali, fizemos 10 testes. Dos 10 testes, 9 deu positivo. Eu falei, porra, peraí, 9 positivo, aqui no meio aqui, tá todo mundo, praticamente 90% tá contaminado. Sim. Isso aí dos alunos e da nossa equipe de instrução. Imagina o dentro do SIGS depois. Aí começou a papocar caso. Graças a Deus, nenhum caso grave. Eu peguei também, eu peguei Ainda Covid. bem, eu peguei no começo de março. Eu não conseguia levantar a perna quando eu peguei Covid. Quando eu peguei a primeira vez, Diego disse, pegou 1, 2, 10 vezes, né? Foi. Peguei uma vez, a gente pegou lá, né? A gente corria todo dia. Corria todo dia, eu sentia um pouquinho de falta de ar, assim, quando eu subia a escada. Eu falei, porra. Aí pagava lá 10 flexões, porra, acabou, né? Ficava legal, Já né? tá bom. Tá bom. Na segunda vez, foi lá para outubro. Porra, senti mais o peso da falta de ar, subindo escada no SIGS. Eu falei, porra, não é possível. Isso foi 2020 e 20. Outubro, março, outubro. Eu passei para todo mundo dentro de casa. Minha pequenininha tinha 3 anos, porra. Ficar com... Não era falta de ar, mas era diarreia, dor de cabeça. A minha filha não pegou. Cara, impressionante. A minha filha não pegou. Todo mundo pegou, a gente fez aquele teste depois, aí deu naquela... Porra, fala lá da... O do teste de IgM, né? Isso, IgM, IgG, né? Aí deu lá que você pegou, contato e tal, né? Mas, cara, é muito complicado, né, cara? Mas, graças a Deus, ninguém na família, enfim, isso foi tudo bem. A gente pegou e passou por isso. Mas tivemos muito assim, caso, né? Que pô, foi meio pesado, né? E as pessoas têm que valorizar, né? Tem que valorizar as Forças Armadas. Trabalhar, não, fazendo todos operações os dias. na fronteira e tudo que é lugar. Todos os dias. Eu digo que eu não tive folga. Todo mundo diz que teve folga na Covid. Eu não. Eu trabalhei eu trabalhei mais do que eu trabalhava na Covid. A gente trabalhava, inclusive, em casa. Era. Né? Não trabalhei em casa. Aí surgiu o tal do... Como é que é o nome? Teletrabalho. Porra, aí mudou, né? A conformação mundial nesse negócio. Eu falei, porra, legal. Um amigo meu que é juiz, aliás, muito amigo meu, ele falou assim, porra, esse teletrabalho, a gente trabalha direto, porra, é de pijama na frente do negócio, bota o paletó aqui e tal, é no computador, na videoconferência, tu trabalha até meia-noite, 1 hora da manhã, porra, e não para não. Eu falei, minha amiga, a gente trabalha muito mais assim. E a gente não para aqui não, tá? Não. E foi assim, fim de semana, quando veio o curso depois, a gente ficou virando tudo, graças a Deus não deu problema nenhum. Uma coisa interessante, né? Aí você vê, voltando para o lado do direito. Porra, um caso assim que te marcou no Exército. Foi um da CIP. Na época que era CIP ainda, né? Agora é CIV, né? Agora é SVP. Vocês são dos veteranos e pensionistas. Na época de CIP ainda. Uhum. Foi lá que eu cheguei, isso foi engraçado, porque assim, não foi que me marcou, mas foi engraçado e foi algo que me deixou espantada, o quanto o nosso direito realmente é de qualquer jeito no Brasil. O militar era um sargento, ele veio transferido para Manaus, casado no Rio de Janeiro. Aí ele chegou aqui no Amazonas, ele foi para o interior, casou no interior. Coisa boa. Casou de papel passado em cartório. E a outra lá? E a outra morava em Manaus, ele estava no interior. Ele trouxe a mulher dele para Manaus. Aí ele, casado no Rio, trouxe a mulher dele para Manaus, transferido. Foi para o interior em missão, casou com a mulher do interior. Audaz, hein? E passou batido, porque ele publicou em tudo, tá? Não é possível. Publicou em tudo. Passou batido. Esse é audaz. Passou batido. Aí, não satisfeito, o que ele fez? Uma união estável. Porque antes da mudança da lei, você podia fazer união estável sendo casado, só declarando que não vivia maritalmente, né? Hoje já não pode mais. Foi proibido, isso a lei proibiu. Mas antes você podia. E ele fez uma declaração de união estável em cartório. Com a segunda? Com a terceira. Não. Aí você tá declarando que ele era casado e que ele não vivia em estado marital. E passou. Vida que segue. Vida que segue. O homem trabalhou, virou PTTC, morreu. Morreu. Claro que ele morreu, porque se ele tivesse vivo, ele teria sido morto, né? Não, com certeza. O cara é muito audaz. Aí ele morreu. Aí o pessoal da CIP, Debbie, a gente precisa que tu venha aqui, porque tem uma situação que tá difícil. E eu já tinha dado o parecer escrito disso antes, né? Porque como eu já tinha me mandado a documentação, não tinha o que ser feito. Tinha documentação e as 3 eram publicadas. Ele conseguiu publicar as 3 em momentos diferentes. Gente, agora até eu quero saber como é que acabou esse negócio. E ele publicou as 3. E aí cheguei lá, fui conversar com as 3. Elas não se conheciam. Conheceram na hora. Se conheceram lá. Sabe? Mulheres de muito, Já fizeram até um clubinho, então. Quase um clubinho. Mulheres, assim, muito boas. Porque se fosse eu, tinha surtado. Umas mulheres muito boas. E eles se conheceram lá. Aí todas as 3, não, tenente. Assim, 3 pessoas humildes. Você via que era humilde. Ele trabalhava demais.
Ele trabalhava muito, ele só vivia trabalhando. Aí eu disse, minha senhora, quando ele dizia para a senhora que ele estava trabalhando, ele estava com ela. Quando ele estava trabalhando, ele estava com a outra. E tu falava mesmo? Falei, tive que falar, né? O que eu queria fazer? Aí acabou que elas conversaram entre si, mas o direito foi garantido às 3. Elas dividem pensão, tá? Às 3. Elas dividem uma pensão É o militar. primeiro caso que eu vejo que tem divisão de pensão. Não, temos outros de pensão Tem? militar. Tem. Antigamente, antes, Ou assim... o cara deixa escrito. Mas assim, quando ele tem ex-mulher registrada, ela recebe. ela recebe, ela mantém. E uma atual também mantém. E antes elas dividiam por igual. Antes, né, acho que até 2019. 2019 foi a mudança, foi onde veio tudo, né? Elas dividiam por igual. Se tivesse uma ex-mulher e uma esposa atual, dividiam por igual. Se ele hoje em dia, não. Se a ex-mulher ganha 25% e ele casa com uma agora, a ex-mulher, ele morreu, a ex-mulher só vai ganhar 25%. Ela não divide mais com a atual. Por que 25% e não 50%? Porque a lei mudou. E a lei disse que agora a ex-mulher só tem direito... Agora botou 25%? Não, ela tem direito ao valor que ela recebe de pensão. Se ela recebe 12% do soldo, ela vai receber 12% quando ele morrer. Ela vai manter. Não, ela mantém aquilo lá. Ela mantém. Antes, não. Antes não era assim. E outra... Era 50%. Era de metade. Mas era uma falta de respeito isso, né? Em alguns casos, sinceramente. Eu acho que não tinha que receber, não. Tinha que receber era atual. Eu também acho. Em alguns casos, não tem nem direito. Eu posso falar aqui agora, eu posso morrer quando chegar por aí, né? Porque é questão do direito, porra. Tem que ser frio. O direito tem que ser frio. Foi o que, exatamente. Nesse caso, foi o que aconteceu. Ele tinha 3 esposas declaradas, as 3... Elas recebem 33% cada uma. As 3 com documentos válidos, as 3 declaradas dentro de quartel. Aí o pessoal, não, mas a gente tem que comprovar. A gente vai comprovar o quê? Cara, se está publicado, já era. Foi um erro administrativo cometido. Sinto muito. Agora penaliza a União. Penaliza a União. E o cara que errou o processo? Vai descobrir quem foi. Ó, eu já peguei caso, tá? Mais antigo, lá atrás, eu estava servindo em Tabatinga, que tinha camarada meu lá, que estava pagando, que serviu no CPEX, na época, Centro de Pagamento do Exército, e erraram um processo lá e tal, e tinha uns 4, 5 caras que pagavam, ó, há tempo já. Eu falava, era lá no quartel. Quando eu precisava de documento, eu dizia assim, não tem documento no tempo hábil, eu dizia, gente, é o seguinte, então passa, por favor, o nome da pessoa completa e o CPF do militar, porque eu vou oficiar a justiça informando que tem um responsável. Pronto. A doida, né? Com certeza. Mas aí, no instante, apareceu com o que eu precisava. Num instante, rapidinho. Eu disse, falo isso aí, Débora, porque, como eu falei, né, o direito tem que ser frio, ele tem que procurar o direito realmente, quem tem o direito. E tem que penalizar quem está errado, ou nem sempre assim, até a própria União, interessa, ou a instituição, a organização, enfim. Mas, porra, isso aí é questão da justiça. É justiça. E quando a gente fala no quartel, a justiça trata desigualmente desiguais. Você não pode tratar um cara que cumpre direitinho o seu papel lá de milico ali, porra, aquele cara que vai lá, cumpre horário, todas as regras lá, como o cara que não quer porra nenhuma. Não tem como. Não pode, cara. Agora, assim, o que entendeu? eu mais Fica gostei... uma coisa, desmotiva quem tá fazendo certo. Desmotiva. Agora, assim, o que eu mais gostei, né, o tempo todo assim, que eu fui, foi quando eu viajei de Black Rock, né? A mim foi a maior emoção da minha vida. Onde é que você rodou de Black Rock? Por onde? Eu fui para Tefé e de Tefé para Fonte Boa. Daqui para Tefé? Foi, daqui para E Fonte Boa, naquela grande metrópole de Fonte Boa. Excelente. Quem não conhece Fonte Boa, o pessoal passear por lá. É muito bacana. Eu já conheci esse beiradão todo. É muito legal. Tem nada. Nada. Mas é interessante passar por lá. É o Rio, uma cidadezinha. Como as cidadezinhas do nosso beiradão aqui no Amazonas, né? É muito interessante isso aí. Eu fui para Tefé, daqui pessoal, de Manaus. É uma atração turística, um pouso de helicóptero, pô. Toda a cidade foi lá assistir a gente. É que nem PF. Você escuta o barulho do avião, eu lembrava da Ilha da Fantasia. Do Tatu, né? O anãozinho e o Sr. Rock. Olha o avião, o avião. Eu vi o avião, nuvem pra cacete, não pousava. Falei, porra, o nosso PAA, pô. O nosso feijão tá aí, porra, o cara ia embora. Puta, aí falei, não, cara, não deu teto, que não tinha. Não tinha aquela comunicação de torre, pô. E como é que te avisar? Ó, como é que tá o tempo aí? Olha, o tempo aqui, cara, tem muita nuvem. Tá quantos metros? Cara, acho que uns 500. Dá pra ir. Porra, tu não falou que era 500 metros? Velho, porra, baixou, irmão. Eu tô só olhando, né? Baixou. E agora? Não, agora só amanhã. E amanhã não vinha, uma semana. Era assim, quem vive na fronteira era assim, quando desse nós jeito fomos mesmo. pra Tefé, que nós íamos sair daqui do Bavex pra Tefé, né? Atrasou muito o voo. Porque não tinha como sair por causa das nuvens, né? Aí deu uma confusão lá. Um outro tenente ficou chateado porque atrasou.
bora embora. Eu disse, eu não vou embora coisa nenhuma, tô vindo pra missão, menino. Aí eu cheguei lá, né, em Tefé, e eles queriam, na época que eles chamaram, foi determinado uma pessoa do CMA e um militar da região. E eu fui, conforme ordem, né? Fui cumprindo ordem. Cheguei lá, o general de lá de Tefé perguntou de mim, Débora, como você é a única mulher aqui na missão, né? Você quer ir para onde? Aí eu disse, comandante, vou para onde o senhor me mandar, vim cumprir missão. Só que antes eu queria ter ido para Coari, porque meu pai tem empresa em Coari, né? Bacana. E eu falei com esse outro tenente do CMA e pedi dele. E o meu chefe também pediu dele, o coronel Bateus pediu dele, para trocar comigo, deixar eu ir para Coari e ele ia para Fonte Boa. Ele, não, porque CMA tem precedência sobre a região, eu escolho o melhor lugar. Aí eu disse, tá bom, então. Eu disse, depois, quando tu me pedir as coisas, tu não reclama. Falei para ele. Não te preocupa, não. Eu disse, coronel, deixa aí, eu vou para onde tiver que ir. Não tem problema, não. Arrumei minhas coisas e fui-me embora. Só que, chegou lá, ele não se atentou, né? Quando o general perguntou de mim, Débora, você tem preferência de ir para algum lugar? Não, senhor comandante. Onde o senhor me mandar, eu vou. Vim para cumprir missão. O general abriu um sorriso numa orelha a outra, né? Aí o que o general fez? Pois você vai de helicóptero. Para onde o helicóptero for, você vai. Capitão, você está responsável pela tenente. Ela vai de helicóptero. E você vai no barco. Porque até então... Se ferrou. Se ferrou. Porque ele queria ir para onde o helicóptero ia. E o helicóptero ia para Coari antes. Aí, olha, ele ficou 3 dias no barco sem tomar banho, fedorento. E eu fui para Fonte Boa de helicóptero. Tá vendo? Eu era a única mulher na tropa, né? E foi legal, foi isso, porque eu fui junto com um capitão de lá de Tefé, eu fui como delegada judiciária, né, para as eleições. Então, eu fui junto com o capitão, aí dentro do barco tinha muitos soldados, que eles iam ficar tanto Ficou lá em 5 dias lá, não ficou, Débora? Fiquei 5 dias. Eles ficam tanto em Fonte Boa quanto todas aquelas adjacências, né? Ali é muita aldeiazinha, E é muita vilazinha, gente. tudo, é muita coisa. Aí tava eu, esse capitão, um tenente de Amã e os soldados. E a minha ordem lá é, como papel, o meu papel lá é delegada, eu sirvo para prender qualquer um militar que cometa qualquer infração. E isso é qualquer um, inclusive o próprio capitão, né? Porque por mais que eu seja tenente, Autoridade, eu sou a autoridade eu sou a judiciária. autoridade judiciária representante. Aí eu cheguei lá, e só que depois que eu fui descobrir que quem estava dando problema não eram os soldados, era o tenente de Amã, que era ele era mais antigo do que eu, mas eu como autoridade, ele virou de costas para mim na hora que eu estava falando. E isso foi muito feio, né? Porque eu estava falando, ele virou de costas, eu não tenho o que ouvir, virou e foi embora. Aí eu disse, agora é minha vez. Tenente, volta. Quando eu estiver falando, você para e ouça. Eu vim aqui por ordem. Quem me mandou para cá foi o general. Eu vim por ordem do CMA. Eu sou da 12ª Região, mas eu vim por ordem do CMA. Então, eu estou aqui representando o comandante do CMA como polícia judiciária de vocês. É isso mesmo. E o meu papel aqui é prender qualquer um que infringir qualquer regra. E isso vai do soldado ao capitão. E você está incluído nisso. Pronto. Foi uma maravilha. É isso aí mesmo. Eu disse, então rezem todos vocês para eu não trabalhar. Que se eu não trabalho, está tudo ok. Se eu trabalho, vocês têm um problema. Exatamente. Olha, fiquei Acabou. 5 dias lá de paz e amor. Aí acabou. E Comi. o retardado mental ficou lá, botou o rabo entre as pernas, mal educado. Mal educado, virou de costas. Mal educado. Aí depois... Tem esses negócios aí. Tem. Aí, Não é regra do jogo, mas tem sempre um babaca que tem que se fuder. Pronto. E aí foi legal, mas assim, a missão foi muito legal, que eu comia na casa das pessoas, né? Todo mundo quer dar comida pro militar. É bacana nesse aí, né? É legal, né? Ô, amigo, tal. É muito legal. Eu gostei. Foi um período, assim, maravilhoso. Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade, né? De fazer parte. Foi uma vez só? Fui só para Fonte Boa, sim. Fui para Tefé, né? Fui para Coari. Sempre na Polícia Judiciária de eleições? Fui nas eleições, mas fui também palestrar. Fui muito para Boa Vista, ia ministrar palestra lá dessa questão de reintegrado, né? Ia muito falar sobre reintegrado. Onde é que tem mais reintegrado na tua época? Onde é que tinha mais? Lá no... Guarnição de quê? Boa Vista. Boa Vista? Boa Vista. Caramba, impressionante, né? Boa Vista nós tínhamos muitos reintegrados. Você sabe como é que a gente chamava de Boa Vista no meu tempo de tenente? Mas o maior era Tabatinga. Tabatinga? Eu servi em Tabatinga, né? Foi minha última opção, que era da época de tenente lá. Tinha a Hollywood das Fronteiras, que era Boa Vista. Hollywood, a gente fala assim, vai pra Hollywood, pô. Porque Boa Vista, pô, do lado da Venezuela, naquela época. Venezuela, tu ia de carro pro Caribe, tu tava em casa, né? Então, tu comprava em Santa Helena ali, tu tava, porra, num eu gostava muito de país ir pra Boa caribenho. Vista. Era muito legal. Inclusive, eu fui várias vezes lá, mas os caras que serviam lá eram os príncipes, que chamavam príncipes, né? E os renegados estavam lá em São Gabriel, Tabatinga, eu estava em Tabatinga e tal, e por aí ia, né?
Aí eu falei, porra, cara, e depois de lá? Não, depois de Boa Vista vinha Porto Velho, Rio Branco, Guajará-Mirim, Não aí cheguei aí. Tabatinga e São Gabriel. Aí eu e o Rudimar, que é da minha turma, né, porra, aí ele tava em São Gabriel e eu em Tabatinga. Eu falei, porra, a gente fez o Guerra na Selva junto. Falei, porra, meu irmão, nós estamos renegados. Eu falei assim, meu irmão, não esquenta não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Era bacana pra caramba. Mas é legal. Não, assim. muito legal. Tempo bom que a gente não tinha problema, pô. A gente É não tinha legal. problema, hoje o pessoal tem muito problema, pô, eu acho. Pô. A gente não Tem. tinha problema não, pô. E o pessoal não pode falar mais nada, você não pode Pô. falar grosso, você não pode falar Não, alto. hoje em dia tudo é assédio, pô, tudo é não sei o quê, pô. Que isso, cara? Não, eu ouço sempre. Fala sério. Eu ouço sempre. Eu tenho um grupo de amigas, né, que eu ouço sempre, infelizmente. Que eu sou. Olha, que não é exército. Você tem que parar de ser militar. Eu disse, gente, eu não vou parar de ser militar nunca. Eu sou militar. Eu disse, por mais Quando que. você veste a farda. Eu disse, eu sou uma militar e eu sou militar com orgulho. Mas sabe o que é isso aí, Débora? É que você já tinha valores de família. É, Aí você chega num lugar, você vai apenas potencializar esses valores. eles são Entendeu? polidos, né? Exatamente. Você vai lá para você sai de uma educação que você tem em casa, que é fundamentada ali nos princípios ali cristãos, tudo mais, do que é o certo e o que é o errado, que a gente vê muito, hoje a gente não se vê muito disso Não. hoje, e você vai para uma instituição que tem valores ali, que são daqueles que, duro, para quem não cumpre nada aí fora, aí você somente se adapta. Não, para mim foi muito Entendeu? fácil, porque eu sempre fui educada a pedir com licença na hora de entrar numa sala, dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, né? Com licença. Tranquilo, né? Então, para mim, prestar uma continência, né? Falar um selva, permissão. Não dói. Não doeu, foi muito simples, foi muito fácil. E cada dia, para mim, era melhor. E eu sempre falava para as pessoas, infelizmente, cobram da gente uma postura que nós não temos de imediato, porque nosso curso só dura 30 dias. É. Só que eu particularmente, eu procurava imitar quem eu via que era bom. Uhum. Isso aqui é legal. Eu vi aquele coronel top. Gente, vou imitar aquele coronel. Eu vi o sargento lá de carreira, segundo sargento, primeiro sargento, meu adjunto, impecável. Isso é igual a esse aí que eu vou fazer. Isso é legal pra caramba, Né? sabia? E eu perguntava, eu não tinha aquele melindre de não deixar o meu adjunto me ajudar. Não, muito pelo contrário, eu dizia para o adjunto, olha, é o seguinte, tu é cola em mim e tudo que eu tiver de dúvida é tu que resolve. Uhum. Por quê? Mas muitos tenentes temporários têm esse péssimo hábito de achar que são superiores hierarquicamente, né, e não precisam da ajuda. Não. Aquele sargento lá, aquele adjunto, ele tem anos de serviço. Ele já ralou Com pra certeza. caramba, tem tropa em cima dele, tem muita missão, É verdade. ele fez curso atrás de curso, então ele tem muita informação para te dar. E eu colava neles. Eu tirava serviço, teve uma vez que o meu adjunto sumiu no serviço. Na hora que eu achei o adjunto, que ele estava batendo papo lá com a permanência, eu disse, ei, é o seguinte, adjunto meu trabalha comigo, não fica de papinho com ninguém, não. Aí a permanência, não, porque a gente você fique calada, ainda não mandei você falar. É isso aí, autoridade, o exercício da Aí ela, autoridade. tenente, fique calada. Eu disse, vocês entendam o seguinte, eu falei para todo mundo lá, vocês entendam o seguinte, eu mando no serviço. Eu sou a tenente no serviço, eu sou oficial do serviço. Então, na hora que eu disser, calou todo mundo, é para todo mundo calar, não é para ponderar nada, não. Aí ela, não, mas porque ele é meu namorado? Não me interessa quem ele é para ti ou deixa de ser. Você, adjunto, colhe comigo. Onde eu for, você vai atrás. Foi desse jeito. É desse jeito. E onde eu ia, o adjunto estava atrás de mim. Grosso. Mas tem que ouvir isso aí? Ou porque é babaca? E desnecessário. 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 Com certeza. Por quê? Porque às vezes quer fazer vontade de um e de Exatamente. outro, né? Aí E você se perde. Aí eu disse, pronto. Mas Uma foi coisa, isso. viu, Débora, que na minha vida eu sempre, me pautei por princípios. E uma coisa legal também é que, dei muita sorte também. Que as pessoas ruins que passaram na minha vida, todas se fuderam. Vou falar bem Só assim. passaram, né? Passaram. Uma foi pra casa do cacete, o outro, foi pra casa do bem não sei aonde. E foram poucos. Ixi, teve um meu que até morreu. Tá vendo aí? Porque, Deus é justo e não vai te abandonar. Entendeu? Se tu é um cara que tem uma conduta, tu tem um negócio lá, um trabalho ali, tu é um cara de caráter, podem botar o que for de armadilha pra ti, que não vão te pegar. Não dá certo. E não dá É certo, verdade. cara. Tá? Eu me fudi já. Fudi quando era tenente, lá, um babaca que eu tive na minha vida, que eu quero que esse bicho aí, ó, sei lá, deixa pra lá. Não vale a pena, né? Nem falar, né? Mas o mundo gira, né? O mundo dá voltas. E encontrei uma vez. Encontrei em Macapá. Eu acompanhando, né? Eu com o
comandante militar da Amazônia, acompanhando numa viagem e tal. Eu estava indo para Esseme, né? Aí o comandante lá de Macapá era um puta do amigo meu, tinha servido junto comigo. Eu servi com ele, é muito mais antigo que eu. E era meu amigo pra caramba. Dentro do SIG a gente serviu junto, pô, na mesma equipe de instrução. Entendeu? E eu só falava pra ele assim, se aquele babaca chegar perto de mim, tira ele de perto de mim, senão eu vou dar um tapa na cara dele. Ele, porra, quando ele me viu assim, pô, ele me viu, eu aqui, o general aqui, eu aqui, o cara chegando, ele vem comigo. Falei assim, ainda bem que chegou, pô, senão ia dar merda. Brincadeiras à parte, mas as pessoas que querem te magoar, te ferir, te colocar uma história, uma postura que não é tua, essas pessoas só se ferram. E sempre tem, porque a verdade sempre prevalece. E sempre tem. Eu tive problema dentro da região, né? Tentaram realmente, assim, derrubar, eu digo assim, que foi derrubar a minha moral, a minha carreira. Tá entendendo? E não deu certo. Não a deu verdade certo. sempre prevalece, não é verdade? Não deu certo. Chegaram comigo, vamos tirar a outra tenente daqui da região. Eu disse, não, deixe ela aqui. Ela é boa no trabalho dela. O problema foi pessoal. Depois passa. Débora! Disse, não, deixa ela aqui. Eu preciso que ela trabalhe. É isso aí mesmo, senão né? vai me botar mais carga em cima vai de vir mim. mais coisa para mim, deixa ela aqui. A desse escala jeito já mesmo, é curta. é desse jeito mesmo, A gente é desse brinca, jeito. né? A escala é curta, mas é verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura para saber lidar com as pessoas, dentro das Forças Armadas, principalmente, porque eu como mulher, né, e advogada, fui colocada ali dentro, e eu tive que aprender. E para mulher é mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. É um ambiente altamente machista, porque é a estrutura. Não, e eu não condeno isso. Muito pelo contrário, nos meus serviços eu abusava disso. É um ambiente machista. Eu era tenente que estava dando ordem, mas na hora de carregar uma coisa, eu não ia carregar, não. Isso mesmo. Eu tinha uma tropa com um monte de homem. Ei, venham carregar as coisas aqui para mim. Eu não carregava. Mesmo. Por quê? Porque mulher, onde tem homem, mulher não trabalha. Tá certo. E não trabalha de não fazer as coisas, não trabalha de trabalho pesado. Não é carregar as coisas, não é subir em escada. Né? E isso você também tem que aprender e educar esses homens que estão ao seu redor. É dessa maneira mesmo. Né? Tem que educar esses homens que estão ao seu redor. E a gente vê que a gente também modifica um pouquinho o que é as Forças Armadas, porque a gente faz com que os homens... Às vezes eles esquecem que nós somos mulheres, né? Com certeza. E ficam falando um monte de besteira sem eira nem beira, porque está lá todo dia. Mas, assim, quando eles lembram, eles aprendem a ser homens também, porque tem que ter, a mulher tem que estar lá. Teve até um comandante que uma vez falou assim, que a mulher dentro de um quartel ela é igual uma flor. Ela exala um cheiro. E os homens aprendem a ser homens, né? A tratar bem os outros. Ele disse que tem mais sorrisos dentro do quartel. O café fica mais gostoso. É verdade. Não é porque ele quer agradar A ou B. Não, é porque tem uma presença feminina. E isso muda. Isso muda as pessoas. Altera o ambiente. Né? E é legal isso. É muito legal você ver que tem essa valorização também. E o nosso trabalho é difícil. É difícil, ixi. Não, é difícil. Porque a gente eu tiro o chapéu para vocês. Porque vocês são o esteio que dão segurança ao comando. É difícil. Tá? Olha, e é difícil. E eu, quando... Eu tinha lá em Barcelos um cara que era o meu assessor jurídico lá, que não tinha nem previsão, nem tem em batalhão até hoje. Não tem. Mas a gente sempre pega um cara lá que tem formação em direito, e eu tinha também. Aí eu olhava assim, porra, cara, tu vai ser o cara que vai me ajudar. O Ananias é mineiro, mineirinho, baixinho, quietinho, mas o bicho sabia muito. Eu falei, Ananias, ó, isso aqui é assim. Ele, pô, o senhor já sabe a resposta, por que o senhor me chamou? Eu falei, não, cara, vê aí se é isso mesmo. Porque eu preciso que tu me diga eu quero que você me dê a segurança que eu tô pensando aqui. Ele fala, não, fique tranquilo, é isso mesmo. Aí tá, faz a peça aí. Tal. Aí tinha um cara que era o Major Tavares. Tavares hoje é comandante lá do 44 de Cuiabá. Meu amigo pra caramba. Tavares, pô, chegou aqui, ele era o assessor jurídico do CMA. Eu comandando Barcelos. Tavares, dá uma olhadinha pra mim nessa parada aqui, que eu mandava pra ele, era um arrazoado pro Ministério Público, por exemplo, que, tinha um índio lá no fundo do quartel que invadiu o quartel, botou uma roçada, eu mandei arrebentar com roçado, tudo. Eita. Ele falou, não, tá certo, tá tudo certo, isso não errou nada não. Porra, Coronel, o senhor me deixa de modelo aqui no CMA, esse modelo aqui de resposta ao Ministério Público. Eu, por que, cara? Tá tão ruim assim? Não, tá legal, pô. Eu falei assim, não copiei de ninguém não, hein, mané. Vai dizer que foi tu. Diz que foi tu que fez. Era bacana esse entrosamento, né? Aí eu chegava assim e falava, cara, ó, se não for vocês... E aqui foi o seguinte, no SIGS, eu tinha um cara chamado José, foi pra reserva, tá lá, advogando lá em Teresina agora. Meu amigo, primeiro saindo José. José 10. Porra, e eu gosto de chamar assim as pessoas que passaram assim também, que marcaram também, que, tem muitos amigos.
Oficiais ou sargentos, cabo soldado. Né? Eu tenho, para você entender, um grupo de WhatsApp do primeiro pelotão que eu comandei, lá no sul, em São Leopoldo, dos meus cabos soldados. Né? Os caras têm quase a minha idade, porra, tinha a idade dos caras, porra, aí tudo moleque, mas os caras me olhavam assim, porra, o tenente chegou, tal. Porra, são 2 anos, 1 ano, 3 anos mais novos que eu. E vieram aqui no SIGS me visitar, quando eu comandava aqui ainda, de 2019, fizemos uma marcha na selva com os caras, levei para conhecer as bases, pô, foi 10. Né? E, inclusive, batemos papo até hoje. Isso é legal, sabe? legal. Você vê assim que tua vida não foi jogada assim, que nem um babaca, né, para escanteio, tudo. Então, eu acho muito legal. É legal as pessoas lembrarem, né, de você. Não por ser eu, assim, mas eu vi muitos exemplos bons e a gente tem sempre algumas coisas que marcam você negativamente. Né? Por 34 anos de exército, eu vi de tudo. Né? Mas posso dizer que 99% das coisas que aconteceram comigo, particularmente, foram coisas boas. Esse 1% não maculou em nada. Tá? Fiquei puto? Fiquei muito puto. Com certeza, porque a gente né? fica... A gente fica puto. Eu acho que é da nossa natureza, né? Mas agora, porra, passou. E, ó, eu quero Não, e eu sou muito rápida de ficar com raiva. Eu fico com raiva aqui, resolvo, falo do esculhambo, quem tem que esculhambar, pronto, passou. Já resolvi. Passou. Não? Dá-lhe um já briguei, pronto. Puto. Passou, vamos tomar um café. E agora já mesmo. deu. É Aí depois, mesmo. às vezes, eu até penso, gente, eu acho que eu falei um pouco demais. Mas agora também, paciência, fica pra próxima. Vai vir uma Super próxima bacana. discussão. Mas é assim Né? mesmo, eu acho muito legal. E, Débora, que bacana esse bate-papo, né? A gente começa a conversar assim, a gente vai fluindo. Por isso que quando a Débora falou assim, pô, o que vamos falar sobre o quê? Sobre tudo, né? Mas não se preocupe não, que o nosso protocolo aqui, depois da apresentação, muda tudo. Então, a gente nem combinou assim muita coisa, não. Né? Antes daqui nos bastidores do programa. Mas, Débora, queria agradecer a sua participação aqui no Guerra na Selva Podcast, contando um pouco da tua história, né? Da tua experiência no Exército. E agora como empreendedora aí, né? Mulher empreendedora. Pô, isso é muito bacana. No escritório de advocacia, ela tá aí, ó. Quem quiser consultá-la, pô, vamos lá, né? Pessoa que tem experiência, né? Isso é muito bacana. Parabéns pela tua profissão, pelo que você fez pelo Exército, na 12ª Região Militar. Eu tenho certeza que o pessoal tem muita saudade de você. De vez em quando tem um que manda mensagem, ei, volta, pelo amor de Deus! Isso é bacana, né? Logicamente que é naquele sentido, vem pra cá ajudar, que o bicho tá pegando fogo aqui, né? Porque mas é legal, cedo, é legal, né? é legal. E a gente vê, né, que quando a gente sai assim do Exército, de carreira ou temporário, né, sempre fica uma saudade, né? A gente querendo, porra, participar mais, a gente deixa os caras trabalhar, deixa lá. A gente procura pô, como é que a gente pode fazer isso? Pô, é legal, né, quando procura a gente, assim, para esse tipo de De vez em quando negócio, aparece né? alguém, assim, um ex-comandante meu, né, ex-coronel da minha seção, Débora, tal situação, tu lembra disso? Pode me ajudar? E, assim, se eu tiver a informação, eu presto a informação, até porque eu digo que informação, quanto mais você passa, mais conhecimento você adquire, né? É verdade. Porque você vai pesquisar, às vezes eu não sei, eu digo, vou dar uma pesquisada, daqui a pouco eu falo. Por quê? Porque eu vou estudar. Tu não gosta da área do ensino, não, Débora? Gosto, eu estou pensando em dar aula, mais futuramente. Só. Aula, assim, faculdade, formação, ou graduação ou pós-graduação? Não, formação mesmo, É? faculdade. Eu queria dar aula em faculdade. Sei, para você mostrar ali mesmo lá pro bichinho ali de orelha que Para ele vai... ensinar ele como ele tem que trabalhar desde Isso o é início, legal, né? isso é legal. Porque eu acho que é o que falta. As pessoas precisam de um pouquinho... Tava dizendo, não dá para eu ser bondosa com uma pessoa fazendo coisa errada. Com certeza. Eu tenho que ser mais radical, tenho que ser mais pontual. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que quando você é pontual assim, você está sendo ruim. Não, eu gosto da pessoa, por isso que eu falo isso. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho mais de pressão em cima das pessoas. Hoje é tudo muito fácil. A gente tem verdade. informação aqui, ó, no celular, rapidinho, Google. Com certeza, rapidinho. Né? Então, tudo é muito fácil. A gente precisa de um pouquinho mais de pressão. E dentro do quando Exército, é a que- gente tem isso, né? Ter essa pressão, a gente tem esse... Bora, corre. Olha, isso é para ontem. Eu disse, como que é para ontem? Isso acabou de chegar. Né? Então, você vai aprendendo a agilidade, a trabalhar. É muito legal, assim. É desafiador, né? É desafiador. E, para mim, como mulher, foi uma experiência, assim, incrível. Né? E eu digo para todas as mulheres que eu conheço e que perguntam de mim, vá com força, vá com vontade. Isso que eu queria que você falasse. A gra- Um incentivo para essa mulherada que está aí que tá com medo. Meninas, Mas a grande vai ou não maioria, olha só, a grande maioria dos temporários, acreditem, são mulheres.
né? Os temporários OTTs, que são os oficiais técnicos temporários. Inclusive são as mais cabeças, hein? E STT prova de também, título, né? ó. Tanto oficial como sargentos técnicos temporários, em sua grande maioria, nós somos a grande maioria. Nós, mulheres, somos a grande maioria. Nós encabeçamos as listas. É verdade. Então, não tenham medo. É difícil em alguns momentos, não vou dizer que não é. É, porque, como mulher, nós temos duas funções. Nós temos que continuar sendo mulheres. Na verdade, são três, né? Continuar sendo mulheres, sermos militares e, ainda assim, comandar uma tropa quando está de serviço. Além e do de mais, quando homem. sai de lá... E quando sai de lá, tem a uma função de casa, né? Mãe, muitas vezes mãe, né? Às vezes o esteio da família, tudo. Sim. É uma coisa que não é para qualquer um, não. Não, não é. Não é pra qualquer um, não é, Eu mas tiro o assim... chapéu, viu, Débora? Tiro o chapéu. É incrível, né? O meu filho, ele fala que eu sou militar. Meu filho diz, minha mãe é militar sempre, ela não deixa de ser militar. E você não deixa. Uma vez militar, você vai ser sempre militar. Se você foi militar, como temporário, o nosso tempo é mais curto do que do pessoal de carreira. O nosso tempo é praticamente o que vocês têm de formação. Né? Mas, se a pessoa quiser ser militar, se ela se adequar a essa vida, ela rapidinho, ela se acostuma tanto que fica até perigoso, que eu digo. E eu, no período que eu estava lá, eu evitei muito utilizar termos militares. Não porque não queria me igualar aos demais, mas porque eu era advogada. E, como advogada, eu tinha que manter uma linguagem condizente à profissão que eu tinha. Inclusive porque eu tratava não somente com os subordinados e com o meu chefe imediato, mas eu participei de muitas entrevistas, né? muitas palestras, muitas reuniões com o CMA, com generais, né? do COP, o nosso comandante mesmo, ou então reuniões que nós tínhamos com os diretores das nossas diretorias do Estado, Suzan, que tinha que tratar de algum assunto. Então, nós estávamos presentes como assessor jurídico. Eu fui para muita reunião dessa. E eu estava à frente, eu era apresentada como assessora jurídica. Então, eu tinha que ter um linguajar condizente de assessora jurídica, não de militar. Porque, naquele momento que eu falava, eu era ouvida. E eu era ouvida pelo comandante, eu era ouvida pelo general, eu era ouvida pelo diretor da secretaria. E a informação que eu passava chegava a um gestor muito maior. Então, eu sempre tive muito esse cuidado da forma que eu me portava, né, e do linguajar que eu utilizava. Porque eu aprendi todos os linguajares de militar. Certeza. Sânia, né? Tô no Sânia. Os palavrões, então, nem se fala. Que servem para tudo. Mas eu evitava ao máximo, e sempre evitei, porque eu tinha que manter. E outra, na hora que eu ia falar com o subordinado, que eu ia lá como assessora jurídica para ensinar todo mundo como tinha que trabalhar, ou então quando eu ia ensinar os coronéis a trabalharem, e os S1s, né, dizer como tinha que agir com o reintegrado, agir com o doente, eu tinha que falar como assessora jurídica. Eu tinha que falar, né, me portar como tal, para poder realmente ter a responsabilidade, as pessoas entenderem que eu estava ali responsável por aquele ato. E se eu começasse a falar como qualquer militar, utilizando termos militares, eu iria ser entendida pelos militares. Com certeza. Mas eu não ia passar a mesma autoridade que eu passei ensinando-os, utilizando termos simples, porque também eu não uso termos rebuscados, eu não falo, eu não uso linguajar jurídico, porque eu acho que você distancia muito da realidade, mas eu procuro usar um português correto. E isso, eu acho que isso passava uma responsabilidade muito grande na hora de ser ouvida, porque as pessoas paravam realmente para me ouvir. E era muito legal, né? Eu adorava palestrar. Para mim, a diversão era palestrar. Eu ia sem nada. Gente, vocês querem que eu fale sobre o que hoje? Era basicamente assim. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Esse tempo no Valeu Exército? muito a pena. Não trocaria esse tempo. Isso te deu uma bagagem para enfrentar o que você está enfrentando hoje? Uma bagagem muito grande. Tanto na parte empresarial, que hoje eu trabalho de forma autônoma, né? Eu tenho meu escritório jurídico, estou abrindo agora um outro negócio, que é na área de alimentação. Estou abrindo uma
confeitaria de doces. Diversificando. Confeitaria de doces fitness, né? Doces voltados mais para as pessoas que não podem, porque a minha filha não pode comer doce. Entendi. Então, bacana, hein? eu tô abrindo esse negócio. Diferencial, hein? Eu tô abrindo esse negócio junto com meu filho. Meu filho é meu sócio. Sócio empreendedor já, hein, Meu moleque? filho é um empreendedor. Quantos anos ele tem? 17. Olha aí, pô, que bacana. Trabalha com mídia digital. Como é que é o nome dele? Roberto. Roberto, valeu, hein? Show de bola. Dessa idade já empreendendo? Já, ele trabalha com mídia digital, ele cuida do Instagram, bacana. ele me divulga, né? Ele quer que eu seja a pessoa dele, enfim. Então, assim... Parabéns, viu? Legal. A minha formação ajudou com que meus filhos começassem a ver também que é necessário trabalhar. Minha filha tem 10 anos, fez 10 anos agora, ela faz uns marcadores de página para você colocar dentro do caderno, dentro da Bíblia, para você marcar as páginas que você está lendo. E ela vende, tá? Que legal. Ela não dá de presente. Então, assim, eles têm essa visão de que tem que trabalhar para ter. Por quê? Porque eu sempre trabalhei. E tudo que eles têm, eu sempre ensinei meus filhos que tudo que eles têm foi fruto do meu trabalho, fruto do meu estudo. E prego isso para eles. Então, eles correm atrás, vão, fazem. E o Exército, ele ajuda, né? Quando ele vem com a hierarquia, a disciplina, ele te ajuda a estabelecer, na verdade, as diretrizes. Porque você já tem. Quem já tem essas regras... É ótimo, mas ele te ajuda a estabelecer diretrizes de forma que você coordene sendo um líder sem ser um impositor. Isso é legal. Né? Porque é muito importante você saber coordenar, não você impor para alguém. Você impor, a pessoa vai fazer de qualquer jeito, uma porcaria. Mas quando você... Faz parte. Mas quando você coordena a situação, você é um líder de verdade, as pessoas vão fazer para ti tudo na maior boa Com vontade, certeza. vai ficar tudo lindo, tudo perfeito. E o Exército ele é muito bom para ensinar isso. Quem souber aprender, então, meninas que querem ser do Exército, entrem, aproveitem, tá? Processo seletivo aberto, né? É verdade. E, assim, aproveitem, tenham essa experiência, que é uma experiência fantástica, é maravilhoso, assim... Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou tenente R2, Que né? bacana. Eu tenho muito orgulho disso. Onde abrir meu, tá lá, tenente. Que legal, Né? que legal. Pô, que bacana, viu, Débora? Então, vamos agradecer aqui, então, primeiramente a Débora, né? Débora, que foi tenente temporária lá da área de Direito, lá no escritório jurídico da 12ª Região Militar, uma experiência de 7 anos na caserna, e que veio aqui hoje com a gente no Guerra na Selva Podcast, diretamente na Onda Digital, canal 8.2. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado, Débora, por ter vindo. Uma história fantástica e com muitas outras coisas aí, né, de desdobramentos. Empreendedora no escritório jurídico, agora vai montar outra parada já, que não tem nada a ver com a parte jurídica, mas olha só que bacana. E não vamos dizer que o Exército que ensinou isso a ela não, tá? Ela já tem isso de cadeira, né? Você viu pelo linguajar dela já e pela estrutura de família que ela tem, né? Que ela teve com os pais dela lá, que passa para os filhos. Parabéns, que legal. Isso é um exemplo mesmo, viu? Muito legal. Agradecer muito, né? Meus pais, meu pai, ele trabalha em Manaus, ele é prático aqui na região amazônica, né? Minha mãe é enfermeira, então, assim, realmente, meu avô foi médico, realmente foi uma família que moldou, né? Nós somos 7 irmãos, nós somos 4 do primeiro casamento do meu pai, mais 3 do segundo, mas assim, são 7 irmãos que são unidos e que trabalham, e que estudam, e que todo mundo é formado, tá? Meu mais novo só que ainda não está formado, meus irmãos mais novos, que têm 22 e 23 anos, então ainda estão caminhando, mas assim, todo mundo é formado, todo mundo estuda. E realmente foi meu pai e minha mãe que deram essa base para a gente continuar, para a gente estudar, né? Minha mãe está agora com a minha filha, reclamou que no último eu não dei tchau para ela. Então, tchau, mãe! Que legal, que legal. Que bacana. Como é o nome dela? Deise. Dona Deise, ela deu tchau agora, viu? Ela não vai esquecer mais, não. Mas, galera, muito obrigado pela audiência aqui nessa noite. Débora, obrigado por ter vindo aqui. A casa vai estar sempre aberta para você. Se quiser conversar sobre qualquer outro assunto, a gente está aqui para isso, tá? E o Guerra na Selva Podcast agradece a audiência de vocês. Não esqueça de dar o seu like lá depois, tá? E deixar o seu comentário, tá bom? E nós temos surpresas depois, a gente vai divulgar para vocês aí do nosso programa, tá bom? Um forte abraço, uma boa noite a todos e o Guerra na Selva Podcast se despede aqui com Débora Magno, com o nosso brado de Selva! Selva! Valeu! E para você, Débora, agora a lembrança da nossa caneca. Muito obrigada. Tá? Fica de lembrança para você sempre lembrar da gente. Então, quando você voltar a tomar seu suco ou café, tome na nossa caneca do Guerra na Selva Podcast. Por hora eu vou tomar água. Selva! Valeu, pessoal. Um abraço!